pela força do meu próprio braço eu não consigo, mas eu dependo de Ti, Senhor. Se você depende dEle, cante essa canção comigo. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Glória a Deus. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Adore Ele essa noite. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto. cante pra Ele. Como Se entregue nesse momento. e acerta o alvo. Eu Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. peça isso. Enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, sobre Sonda-me, nossas vidas. Quebranta o meu quebranta-me,
existe essa vontade em nós de ser usados pelo Senhor. É uma vontade sobrenatural que nós chamamos de chamado. Eu tenho um chamado. Esse chamado significa Deus me chama. Não existe um chamado, querido, que você escolhe. Toda vez que você escolheu, deu errado. Talvez você esteja dizendo assim: meu Deus, por que eu não canto como antes? Por que eu não danço como antes? Por que eu não prego como antes? Duas coisas: ou você está distante de Deus, ou Deus não te chamou para isso. É simples. Porque não é nós que escolhemos, mas é o Senhor que nos escolhe. Amém? Amém, igreja? Então toda vez que você entender o seu chamado, você vai entender que foi Deus que te chamou. Foi Ele que te amou primeiro. Não havia nada em mim. Aos meus olhos não havia nada em mim que o Senhor pudesse usar. Mas aos olhos dele, Ele viu algo que nem eu mesmo vejo. Então significa que se Ele foi quem viu, não foi eu que me chamei, mas Ele que me chamou. Você está entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que Deus te chama para alguma coisa, Ele vai exigir responsabilidade. Fala comigo: responsabilidade. A palavra diz que quando os pastores estavam negligenciando a obra, o Senhor disse: eu mesmo vou tirá-los, e eu darei pastores segundo o meu coração. Fala comigo: pessoas segundo o coração de Deus. Você sabe o que é pessoas com coração segundo o coração de Deus? Fala comigo: responsabilidade. Fala forte: responsabilidade. Quando Deus chamou Gideão, Gideão estava trabalhando no lagar. Mas nós temos responsabilidades para tantas coisas, querido. Mas quando é a responsabilidade para buscar o Senhor e para fazer a vontade dEle, parece que a minha responsabilidade acaba. Você passa o dia todinho acordada no seu trabalho. Se você estivesse em casa, você estava acordado. Você chega na igreja, você está dormindo. Por que é? Isso é espiritual, querido. Você tem que acordar para isso. Você tem vontade de ir para tantos cantos, mas quando chega a hora de vir para a igreja, você não tem vontade de vir. Porque é espiritual. E se é espiritual, por que você não está ganhando? Porque o espírito está fraco e a sua carne está forte. Essa é a verdade. Toda vez que nós estamos perdendo no nosso chamado, a carne está forte e o espírito está fraco. Por quê? Porque quem nos chamou foi Deus. Ele nos dará as ferramentas para continuar a obra. Amém ou não amém? Fala comigo: com responsabilidade. Responsabilidade de orar, responsabilidade de buscar a Deus, responsabilidade de fazer o seu devocional, responsabilidade de prestar contas com o seu ministério, com a sua igreja, com os seus pastores, com os seus líderes. Responsabilidade. Sabe, querido, eu como pastor, eu aprendi que Deus não precisa da igreja ouvir. Deus não precisa dessa igreja. Se hoje nós decidimos fechar essa igreja, você que toca ia tocar em outro lugar, você que canta ia cantar em outro lugar, eu que prego, se eu quisesse pregar, porque eu estou pregando tanto tempo, eu ia pregar em outro lugar. Deus não precisa de mim, de você, mas Ele escolheu nos amar. Amém ou não amém? Então vamos levar a sério a nossa responsabilidade. Porque, querido, quando Ele quiser fechar uma grande igreja, Ele fecha. Imagine a nossa, se nós não cumprirmos com a nossa responsabilidade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você precisa do seu trabalho. Deus não precisa de você para trabalhar para Ele. Essa é a verdade. Tem pessoas mais ungidas do que eu para pregar para vocês. Deus não precisa do Leandro. Vocês estão entendendo isso? E quando eu entendi isso, a vida não ficou pesada, ela ficou leve, mas ficou atenta à responsabilidade. Amém? Amém ou não amém? Quem está entendendo a responsabilidade? Então quando você canta uma música como essa,
Envia-me, Senhor. Envia-me como um farol a iluminar. E nós cantamos músicas tão bonitas, músicas tão fortes, mas quando chega na hora de evangelizar, cadê nós? Cansados, com sono, desencorajados, depressivos, deprimidos, angustiados, perplexos. Essas coisas o apóstolo Paulo também dizia, Mateus. Mas ele dizia: estou perplexo, mas não desamparado, abatido, mas não, nunca sozinho. O Senhor está comigo. Quando o nosso temor a Deus florar, isso vai fazer parte da prova de que realmente fomos chamados. Quando você chega em qualquer igreja, qualquer pastor, não vai ser só aqui, qualquer pastor vai querer pegar você e incluir em algum canto, ou seja nos kids, ou seja no louvor, ou seja, sabe, porque parece que isso segura membro, mas isso é tão delicado, sabe por quê, Mateus? Que parece que as igrejas estão sempre precisando de alguém, e elas estão mesmo. Aqui a gente precisa de todos, sim ou não? Sim ou não? Se falta um, já desanda tudo. Mas Deus não. Deus não. Deus não. Nós passamos mais de 15 anos pregando para jovens nessa cidade. Não tem igreja ainda, Marisa, que faça o que a gente fez. Não tem ainda. Essa é a verdade. Eu queria que se tivesse. Mas o que a gente fez, impactar a cidade, fazer as coisas para jovens, não tem ainda. E Deus disse que ia fechar e fechou. E nem está precisando de você e nem de mim, senão Ele tinha avivado de novo. Alguém está entendendo? Se Deus fez isso, irmão, cabe a nós prestar atenção no que Ele tem nos colocado como responsabilidade. Fala, responsabilidade. Porque quando você canta, como um farol e brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, quer mesmo? Da maneira que te agrada, em qualquer hora e em olha, a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Escuta uma coisa: toda vez que Deus te der alguma coisa para tomar de conta, primeiro queira a responsabilidade. Porque você está vendo a Geila ali cuidando da Das, você vê a Stephanie cuidando da Melina, mas ai delas se as mães não cuidassem. Ai delas, porque elas ficariam sozinhas, unânimes. Essa é a natural da vida. Agora, no reino de Deus, ai de nós se não arcarmos com a responsabilidade de continuar a obra que o Senhor nos confiou. E não é porque não tenha outras pessoas, não, sempre vai haver pessoas melhores, até mais hoje, mas é uma honra. Amém? Por que o Senhor está falando isso? 2026 é o ano da responsabilidade, e eu ainda estou querendo ver, como pastor, isso acontecer entre nós. Vocês são muito jovens, maioria casados, com filhos, mas responsabilidade é ter palavra para fazer o que se comprometeu fazer. Se disse que ia, vá. Se disse que fazia, faça. E aí o Senhor te honrará. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Eu estou falando sobre isso porque nós temos tantas coisas para fazer esse ano. E essa semana Deus tem me incomodado tanto em relação a isso, a essa unção de responsabilidade.
E eu olho primeiro para mim, meu irmão. É a primeira pessoa que eu tenho olhado é para mim. Será que eu estou arcando com a responsabilidade de pastor? De cumprir o propósito do que o Senhor me colocou para fazer? E esses dias, né, nós vamos falar muito sobre isso, porque o carnaval está chegando e nós vamos entrar num período de santificação. Santificação por conta do carnaval. Amém? Aleluia? Vamos receber o nosso irmão querido Ítaro Sancho. Vai trazer a palavra de hoje. Como um farol que brilha à noite, como uma flecha na mão dos arqueiros. Levanta as mãos para cá, vamos orar sobre esse homem de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o Senhor pelo que o Senhor tem feito no nosso meio e aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, nos impulsionar a responsabilidade. E nós acreditamos naquilo que o Senhor nos confia. E eu sei que hoje, de uma forma maravilhosa, mais uma vez, Tu vai usar o Teu servo para falar ao nosso coração de uma forma tremenda. Isso em nome de Jesus. A igreja diga: glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Quem tomou banho de chuva hoje, gente? Ai, ai, cuidado com o fio aí, Pé, quando descer. Ai, ai, Senhor Deus. Agradeço a Deus pelos livramentos, né, de hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, hein? A palavra de hoje vai estar no livro de Esther. Nós estaremos abordando esse livro hoje. Nós estamos nessa temporada, né, dos profetas menores. E eu fiquei nesse desafio de falar sobre esse livro, que tem muitas curiosidades. Eu quero que você acompanhe comigo ao máximo, em nome de Jesus, o que Deus tem a falar ao nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem profunda a te entregar nessa noite. Eu peço que se dedique ao máximo a você receber em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Abra comigo lá no livro de Esther. Obrigado. Já era bom ter deixado aberto, né? Misericórdia. O livro de Esther é composto por 10 capítulos. E teve alguns dos nossos irmãos que os livros eram tão curtos, né? E esse livro, ele traz um contexto interessante.
Esse é o que dá. Eu estudei pelo meu celular para encontrar. Esté capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Foi no tempo em que Xerxes, né, era o rei da Pérsia, e a capital era Suzã, e o reino era dividido em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia, né? No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, quanto tempo? 6 meses, né? Xerxes exibiu todas as suas riquezas do seu reinado e o luxo e o esplendor da sua corte. Segura aí, feche teus olhos, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos, através da tua graça, Senhor, receber de ti uma palavra que nos traga o entendimento deste livro, Senhor. O que a tua palavra nos traz através desse texto, dessa história. Deus, cuida nesse momento da nossa mente, do nosso coração, que a nossa alma esteja sendo alimentada diretamente por ti, Senhor, e que cada personagem desta história, e que cada momento dessa história, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nas entrelinhas, Senhor, assim como o Senhor tem usado no meu momento de estudo, Senhor, que tu possa fazer ainda mais pela tua igreja nessa noite. Isso eu te peço em nome de Jesus. Se você receba, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. O clima hoje está friozinho, gostoso. É mais um motivo de eu perturbar você. Gente, o livro de Esther, ele é bem dividido, né? É uma história que traz uma percepção, tipo, de 10 capítulos, 5 tem um contexto e os últimos 5 são outro contexto. A gente está falando de um período aqui, né, de exílio pós-babilônico, né? A Babilônia cai, né? O povo de Deus é exilado, passa o tempo da Babilônia, a Babilônia cai e começa o período persa. Então esse período aí é mais ou menos uns 100 anos depois do exílio babilônico. E aí dentro desse contexto você imagina o povo de Deus espalhado, e aqui a gente está falando só desse reinado aqui, 100 e tantas províncias, o povo de Deus espalhado, e a gente se depara com essa história. O livro de Esther tem algumas curiosidades, e muitos já devem conhecer, que uma das curiosidades é que Deus, a palavra Deus, ou Deus, não é mencionado nesse livro. Em nenhum momento você encontra aqui Deus sendo mencionado. Você vai ver um livro, ou a gente vai entender um livro, ao qual as pessoas chegam a um ponto que as pessoas procuram o Senhor, e Deus de alguma forma responde a elas. Mas alguns de nós podem até se encontrar no meio dessa passagem, dessa história, e enquanto a gente fala com Deus, e às vezes Deus não responde numa visão, não responde num sonho, mas Ele responde de outras formas, e aqui a gente vai entender essa situação. Então a gente está falando de um rei, Xerxes, né? Um rei da Pérsia.
ao qual ele determinou um grande período, foram 6 meses de festa. O desejo dele era expor o seu reinado, expor o que ele ganhou. O ego dele era de mostrar às pessoas o que ele tinha conquistado, o que o reino dele era grandioso. E tão grandioso que era 6 meses só de festa. Então você imagina essa situação ao qual ele fala com certas pessoas, convida aquelas pessoas do alto escalão ou do governo, ou pessoas influentes, traz para o seu rei, ou para o seu castelo, para o seu momento mais próximo, mais íntimo, oferece banquete, oferece do melhor e expõe ali o que ele tem de melhor. E vem outras regiões, vem outras pessoas do mesmo patamar, e ele faz isso e consequentemente fazendo isso durante 6 meses. Chega uma hora que ele encerrou esse círculo com essas pessoas e determina, se não me engano, 7 dias para abrir as portas do seu castelo e ali fazer um banquete mais para, ali dentro de Suzã, né? Mais para as pessoas mais humildes. Então vieram muitas pessoas ali ver o que os demais já tinham visto. Ele desejava isso, né? O comportamento dele, ele é um rei muito, meio que um pouco bebarrão, e o desejo dele era expor aquilo dali. E no meio desses 7 dias aí que ele estava expondo o seu reinado para essas pessoas mais humildes, ali próximo à capital, ele chega um ponto, meio bêbado já, chama a sua esposa, a rainha. E essa rainha estava em meio a uma reunião com outras mulheres, em um outro ambiente. Lá no versículo 9, lê comigo aí. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei, que já havia bebido bastante vinho, estava muito alegre, estava muito embriagado. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares, e eles chamaram Neemã, Badran, aí o nome dos 7 eunucos. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti, ou Vasti, e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Bem, esses eunucos foram. Por que ele chamou ela? Porque ela era muito bonita, e mais uma vez ele queria expor a beleza da sua rainha. Só que incrivelmente Vasti não quis participar daquela festa naquelas condições. E a cultura deles é diferente da nossa cultura hoje. Quando ela falou um não, isso criou um alvoroço dentro do palácio. Um alvoroço de que, como eu falei, né, ele tinha esse costume de, no meio da embriaguez, ele ter certas atitudes. De imediato ele já chama ali os conselheiros e fala: eu quero tomar providência, porque isso não pode acontecer, não pode ficar assim. Eu chamo a rainha e ela não vem. Aí de primeira os conselheiros falaram: olha, você faça um decreto para que nunca mais essa mulher seja colocada à sua frente. E mais, que todo o reinado ele se depara com o homem sendo exaltado dentro da sua própria casa, o homem sendo como se diz assim, o rei da sua casa, e as mulheres têm que ficar submissas. Então o comportamento daquela rainha, no meio da embriaguez do rei, ele tomou essa atitude e lá escreveu essa ordem, e Vasti acaba saindo da posição de rainha e vem aquela vaga aberta, que é uma vaga mesmo, irmão. O que aconteceu a partir de agora? Eu quero que vocês prestem atenção nesse começo, porque nós estamos se deparando com a realidade. Aqui Esther não aparece, né? O seu tio Mardoqueu não aparece, ou Mordecai. Eu vou falar às vezes Mardoqueu, Mordecai, depende da tradução.
Mordecai não aparece na história, Esther não aparece na história, mas você já está vendo que a realidade está acontecendo. Prestem atenção nisso, depois a gente aborda mais sobre a situação. E aí os eunucos dão uma nova ideia, vendo que o rei ficou triste depois de todo aquele acontecimento. Os conselheiros também dão uma ideia, dizendo o quê? Rei, por que você não faz um concurso? Você pega dentro das províncias as mulheres, as virgens, traz para cá, a gente faz um preparo e você escolhe uma nova rainha. E foi assim que aconteceu. Dentro de uma dessas províncias estava lá Esther, que era conhecida como Hadassa, né? E Mardoqueu, cuidada pelo seu tio Mardoqueu, porque ela perdeu os pais. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. No capítulo número 2, lá no versículo, gostou? No versículo 7, Mordecai levou consigo a sua prima, né? Prima Hadassa, ou sobrinha, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e tinha criado como ela fosse a sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregue aos cuidados de Hegai, chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Interessante que assim que Esther chega no palácio, ela conquista logo a atenção de Hegai, né? A atenção de Hegai, lá o chefe daquele harém. E isso faz com que esse vínculo destaque, além de Esther ter a sua beleza natural, ela se destaca dentro das outras virgens, das outras meninas. E ao ponto de Hegai colocar Esther em quartos mais selecionados dentro do palácio. Enfim, você começa a ver aí dentro dessa situação que Deus já tem controlado a vontade dele, que no contexto da história você vai percebendo que embora Deus não apareça, mas você consegue enxergar que Deus começa a trabalhar de uma forma diferente. E é isso que cabe também à nossa vida, né? Abrindo aqui um parêntese. Às vezes a gente não consegue enxergar Deus de uma forma mais viva, mas dentro desse contexto ou na tua própria vida, Deus está abrindo portas ao qual hoje você não vê, mas amanhã você vai enxergar. Poxa, que interessante. Olha que oportunidade que eu recebi. Aí você começa a testemunhar coisas como Esther aqui, já dentro do palácio e sendo uma forte candidata à rainha. Então você já vê o agir de Deus ali nesse contexto. Levando para frente, Esther se depara com isso. Paralelo a essa história, Ramã é um agagita, né? Ramã, ele tem ele começa a construir uma forte influência no reinado de Xerxes, ao ponto de ser colocado como um braço direito do rei. O que é um agagita, gente? Lá em Samuel, deixa eu pegar aqui. Olha que curioso isso. Samuel. Eu anotei aqui. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, vou abrir aqui só para pegar entender por que esse Ramã é um cara que se posicionou fortemente contra o povo de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, a gente vai se deparar com aquela história ao qual Saul guerra contra os amalequitas. Samuel disse: Saul, Senhor,
o Senhor Deus me mandou ungir você para ser o rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas, destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou seu exército, fez uma contagem dos seus soldados. Havia tantos mil, Judá. Aí no 5, aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando, escondidos. Saul, no 6, Saul preveu, deixa eu pular aqui mais para frente, aqui, 7 mesmo, 7, e Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, ao leste do Egito. Prendeu Agag, olha quem é Agag aqui, gente, rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e seus soldados não mataram Agag, também não mataram os melhores ovelhas. Aí você sabe a história, né? Olha quem é o bendito Agag, que é parente de Ramã. Então Ramã já vinha com esse contexto na sua cabeça de que, e lembra quem foi que matou esse rei aqui? O próprio sacerdote. Então essa raiva dos judeus já vinha na cabeça de Ramã. Então nessa novela que nós estamos vendo aqui, gente, de mudanças de contexto, Ramã começa a ser o braço direito do rei. E ele já colocou um decreto: aonde eu passar, eu quero que curvem-se para mim. E aí começou, né? Você vê aqui essa história de Esté, tem muita questão do ego, do posicionamento, da autoridade. Isso bate muito forte nesse livro de Esté. E dentro dessa ordem, Mardoqueu, o Mordecai, não se curvava. Ele sabia quem era Ramã, ele entendia e não se curvava, porque ele dizia: olha, eu só me curvo, meu Deus. Então, interessante que quando Esté, olha que interessante, quando Esté foi capturada e levada para o reino, ele falou, Mordecai falou: não se identifique agora como um povo de Deus, como um judeu. Não se identifique. Não diga que você é hebreu, não diga que você é judeu. Não se identifique. Deixa Deus agir. E aí ela não fez. Mas interessante que Mordecai não deixou a sua identidade de lado. Ele nunca deixou de ser visto como judeu. Nunca escondeu a sua identidade. Mas ele percebeu que naquele momento Esté poderia estar sendo usada por Deus. E foi isso que aconteceu. Gente, nesse momento que o povo de Deus estava espalhado, tinha muita cultura que não convia com a vontade de Deus. Nós não estamos num livro ao qual nós podemos pegar Esther como exemplo de moral, podemos pegar lá Mordecai como exemplo de moral, não. A gente está vendo aqui uma história ao qual houve ali um mover espiritual, uma história de perseverar e crer no agir de Deus. Mas se você parar para perceber, o povo de Deus, no caso Esté, estava se envolvendo com o rei persa, estava se envolvendo, então quebrava totalmente a história da Torá, né? As leis do Senhor. Então a gente via isso na história, mas o contexto de Esté não foca nesse ponto. Não é isso, não é o exemplo moral, mas o comportamento do povo de Deus em meio a essa situação. Então a gente já se depara com Amã pedindo adoração, praticamente, né, reverência, e Mordecai não cumprindo isso, né? Ele não escondeu a sua identidade. E aí a gente entra numa perseguição
de Amã contra Mordecai, ao ponto de isso se escalonar de uma forma de prejudicar muita gente. E aí no capítulo 3, na segunda parte, a gente vê Amã já planejando de alguma forma afetar Mordecai. Ele chega para o rei e diz: "O rei, tem um homem que", ele já sabendo que Mordecai era judeu e sabendo como Agagita o quanto o judeu não é bem visto, ele começa a planejar contra Mordecai, e ele quer abranger mais. A hora de me vingar é agora. A hora de me vingar contra os judeus é agora. Então ele chega para o rei e diz: "Rei, eu preciso que você preste atenção nisso. Tem um povo que não segue as tuas leis. Tem um povo que está dentro do teu império, aqui do teu reinado, que não segue a tua vontade. O que nós podemos fazer com eles?" E aí Amã planeja não somente ir contra Mordecai, mas derrubar todos os judeus dessas províncias. E aí o rei aprova. Lembra desse contexto do rei muito alvoroçado? Esse rei ele tem decisões muito no ânimo ali que ele está. Se ele estiver bem, tá ótimo. Se ele estiver mal, ele escatita, deu o anel real para ele e ele assinou os decretos, dando ali um período de meses para que os judeus fossem exterminados do reinado. E o que aconteceu a partir de agora? Começou a cair a ficha. Começou o entendimento de Mordecai que, calma aí, uma rainha foi deposta. Esther, no meio de muitas meninas, foi levantada como rainha. Agradou os olhos do rei, isso eu não contei, né? Mas no meio dessa situação, o rei se agradou demais e coloca Esther como a mulher no lugar de Vaste. E Mordecai, vendo todo esse contexto, ele chega para Esther e fala: agora chegou a sua hora. Agora, depois desse decreto ser lido em todas as províncias, que os judeus vão ser exterminados desse rei persa, chegou a sua hora de se mexer. E aí de imediato Esther, a primeira Esther falou: calma, não tem como, já está com mais de mês que o rei não me procura, e se eu entrar na presença do rei, eu vou ser morta, a não ser que ele me aponte o cetro e me salve, mas eu vou correr um alto risco de ser morta. E como eu falei, esse rei, ele tem um ânimo dobro ali, tem hora que ele está bem, tem hora que ele está bugado. E aí, no meio dessa situação, conversa vai, conversa vem, que era um recado sendo passado, né? Aí Mordecai pega e fala para ela: olha, você foi levantada por uma posição que ninguém imaginava que você chegaria, então algo tem que ser feito, e quem sabe você tenha sido colocada nesse lugar para cumprir essa missão. Aí a ficha dela pega e cai. E aí eu abro aqui um parênteses pelo que nós temos vivido nesse momento agora. Nós não estamos ocupando um espaço nessa igreja apenas por estar. Do nosso lado, não falo aqui, mas ao nosso redor existem pessoas que estão planejando tirar a própria vida e você não está sabendo. Pessoas que estão buscando algum tipo de refúgio, seja rolando no celular ou ainda mais algum tipo de vício, e você não está vendo. Então pessoas do teu lado, do teu trabalho, no teu ambiente familiar, pessoas que estão entrando em depressão e você não está vendo. E Deus te colocou numa posição, Esther, foi o que ele falou, para que algo seja feito. E naquele momento eu acredito que nós temos que ter esse estalo na nossa cabeça: Senhor, é verdade,
o que eu recebo de ti, o que eu tenho recebido de ti, a posição que eu estou, a paz que está no meu coração, eu tenho que fazer algo. E o que ela pede para Mordecai? Vamos orar e jejuar, porque eu vou fazer. E interessante a frase que ela usa assim, ó, olha a coragem. E que se eu tiver que perecer, que eu pereça. Ou seja, a minha vida vai valer a pena para alguma coisa. A minha vida vai fazer sentido para alguma coisa. Eu não vim aqui só para sentar no meu trono e me regozijar da minha posição de rainha, ou querer viver o reino de Deus aqui, pronto. Eu preciso cumprir o meu chamado. Se eu cheguei ao ponto que eu cheguei, se eu estou no lugar que eu estou, eu preciso salvar esse povo. Interessante que se você pegar aqui o contexto, né, uma curiosidade, que a gente vê semelhança disso também com José no Egito, com Daniel, que foram homens que viviam no meio de pessoas pagãs, mas não negociaram a sua fé. Diferentemente de Esther, porque o protagonista do momento é uma mulher, juntamente com Mardoqueu, o seu tio. Mas a situação é a mesma. E aí eu pergunto a você, numa curiosidade dessa, que é um exemplo como Daniel, é um exemplo como José no Egito, por que Deus age dessa forma? Por que Deus colocou você num trabalho hoje onde tem muitas pessoas que não creem ou se dizem ser cristão, mas não se comportam como cristão? Por que Deus pegou você e colocou no meio de um ambiente ao qual você é aquele que conhece Jesus real? Por que Deus te deu a chave da liberdade e a outras pessoas não? Ainda não receberam isso. Daniel, José, Esther entenderam que havia um propósito, que havia uma missão, que o Senhor queria que eles fizessem alguma coisa, eles agissem de alguma forma. Mesmo o povo sendo fragilizado, os exilados, eles eram à mercê de tudo. Numa canetada ia ser dizimado todo o povo daquele reino judeu. Numa canetada se resolveria tudo. Então você enxerga ali a fragilidade do povo de Deus naquele exílio. Isso é uma segunda curiosidade. Quantas pessoas aí que estão à mercê desse mundo? Quantas pessoas ao nosso redor estão fragilizadas? Lá no capítulo 4, ao qual nós estamos falando, essa conversa de Mordecai com Esther, ela toma a decisão: eu vou cumprir a minha missão. Me ajudem em oração, me ajudem em jejum. E ela busca um planejamento. No capítulo 5, ela procura conversar com o rei de alguma forma, com medo de ser morta. E aí o rei a chama no meio do pátio, e aí direciona o seu cetro ali, dando a liberdade dela falar. E ela pede para que o rei esteja num banquete com ela e levasse também Amã, porque o desejo dela era que o recado fosse passado para Amã. Interessante, gente, mais um banquete, né? E eu não sei se esse foi o propósito, mas como eu falei, né? O rei, ele gostava de se embriagar. Mas não foi no primeiro dia. No primeiro dia foi light, né? Ela deu o banquete, e quando encerrou o primeiro dia, ela chama novamente para o segundo dia do banquete. Interessante, presta atenção. Nessa noite, o rei não consegue
dormir. Por quê? Infelizmente eu pulei essa parte. Teve um momento que, próximo ali ao palácio, Mordecai, ele identificou que estava tendo uma tentativa de assassinato do rei. E aí ele fala para Ester, e Ester fala para o rei, e o rei investiga essa tentativa de 2 eunucos de tentar matarem o rei, né? Insatisfeito com alguma coisa que o rei estava fazendo. E esse comportamento trouxe o livramento da morte. Você vê ali como o Senhor Deus tem agido para que Ester, não somente Ester, mas Mordecai se aproximem do rei. E é investigado e provado que o rei ia sofrer um atentado. Aí ele captura os eunucos e manda matá-los. Com isso, Mordecai começa a ser visto pelo rei, né? Dentro daquela situação, o rei dá ali um cargo mais próximo, dá um cargo a Mordecai, próximo ali ao seu palácio. E nessa noite voltando aqui para a noite, nessa noite que entre o primeiro banquete da Ester para o segundo dia de banquete, nessa noite Mordecai não consegue dormir, e ele pede para um dos seus servos lerem algumas histórias. Tudo que era ali passava pelo reinado, ele gostava de escrever as histórias ou crônicas do rei. Ele pede para ler dessas crônicas e, entre aspas, coincidentemente, porque você vê que é um livro cheio de coincidências, né? Coincidentemente, o servo lê a história de Mordecai, ao qual meio que salvou o rei. E ele pergunta, e nessa história, eu honrei Mordecai, né? Sem ele saber que era tio de Ester, sem nada, tá, gente? E o servo fala, não, você não honrou. E ele já amanhece no outro dia com isso na cabeça, eu vou honrar o Mordecai, eu vou honrar esse homem, porque o cara salvou minha vida, foi naquele balaio de gato ali, não me atentei nisso. Aí Amã estava no pátio do palácio, planejando contra Mardoqueu, porque já não aguentava mais. Mesmo assim, Mardoqueu não se curvava para ele. Aí ele começa a colocar uma estaca para matar. Olha que proporção esse livro tem. Esse livro ele é meio violento mesmo, para matar Mordecai. E Amã preparando aqui e dali, preparando tudo isso. O rei de longe vê, quem tá no pátio ali? É Amã? Chama Amã aqui. Olha aqui, gente. Olha que loucura, viu? Aí Amã vem, todo feliz, né? Depois de ter passado um banquete maravilhoso com a rainha. Amã vem, chegando próximo ao rei. Diga lá, meu rei. Amã, eu quero honrar uma pessoa. E eu queria que você me aconselhasse uma forma correta de honrar essa pessoa. Aí Amã pensou o que, Amã? Rapaz, se eu estava ontem no banquete, só eu, o rei e a rainha, com certeza esse negócio é para mim. Aí ele pensou lá o que? Vamos ver uma coisa maravilhosa, gente. Parece doideira. E ele pensa, não, olha, o que você acha de colocar esse homem em cima de um cavalo branco, e nesse cavalo colocar uma coroa, e essa pessoa ser vestida de uma das suas roupas, rei, uma das suas roupas, e ele ser puxado aqui pelo um homem, olha, meu Deus do céu, e ele ser puxado, a pessoa puxar por um homem forte aqui seu, um homem destacável aqui do seu reinado. Cara, ele só não pediu para colocar Mordecai
em cima de um cavalo branco, como ele pediu para ele carregar, porque ele não sabia que era o abençoado, ele pensava que ele ia ficar em cima do cavalo. E aí o rei pega e puxa ele e diz: cara, chama Mordecai e faz tudo isso que você falou com ele merece, porque ele me salvou naquele dia tal. Mas ele sai uma arara, e ele sai puxando esse cavalo com esse homem para cima e para baixo, ali em Suzã, para cima e para baixo, e falando ainda, eis aqui, deixa eu pegar aí, eis aqui um homem, deixa eu pegar aqui, gente, vamos lá, capítulo 6, ele diz uma frasezinha, capítulo 6, verso 9, né? Então entregue as roupas do cavalo, e aí diz assim na parte B: e isto o rei faz pelo homem. Lá no finalzinho do 9: é isto que o rei faz pelo homem quem ele quer honrar. Aí ele fala nessa frase, puxando esse cavalo com o pior inimigo dele para cima e para baixo. Ele ficou com tanta vergonha, quando ele acabou, as pernas já não aguentavam mais, ele se embrenhou para dentro de casa com vergonha. Mas a partir do versículo 6, do capítulo 6, a gente começa a ver, houve uma decadência, a gente começa a ver agora uma ascensão. Eu falei para vocês que o livro de Esther, em 10 capítulos, 5, você vê ali uma decadência, uma busca, uma procura de matar o povo de Deus. E a partir do versículo 6, esse foi o estalo, né? Esse foi, né, o gatilho para que Mordecai começasse a receber o destaque que Deus queria que ele recebesse. E aí virou uma ambiguidade, né? O que era para ser algo acabou se virando contra. Nesse mesmo dia, lembra que tem um banquete? O rei mandou chamar, coitadinho lá chorando em casa, vai buscar lá Amã, o homem tem que almoçar comigo com a rainha de novo. E lá vem Amã para o segundo dia de banquete com a rainha Esther. Gente, é nessa hora que no capítulo 7, o segundo dia de banquete, Esther fala, depois de ter lá passado, né, bebida, comida, ela chega para o rei pergunta a ela: me diga, meu amor, o que você quer? E aí ela pega e fala: eu quero que você me livre da morte. Como assim? Tem uma pessoa que quer matar a mim, e eu quero que você me livre da morte. E melhor, não somente a mim. Ele falava assim, ó: o que você quer? Peça até a metade do, né? Os reis têm esse negócio, né? Me peça a metade do reino que eu... Isso, acho que isso era um jargão. Também teve isso aí lá no tempo lá de João Batista, né? E aí ela pediu que salvasse ela e o povo dela. Quem quer matar seu povo? Esse infeliz aqui, ó. Como é que pode, não sei o que e tal. Ela explicou o que tinha acontecido. Eu sou judeu e ele quer matar o meu povo. Ai, não pode. Viu como esse rei é meio tantão da cabeça? Ele se levanta dali e vai para fora do quarto. Tal. Naquela hora, Amã não sabia onde enfiar a cabeça. Que ele nem imaginava que aquela moça, que era rainha, era parente de Mordecai e era do povo de Deus. Naquela situação, tal, o rei lá se indigna quando no meio do contexto que Amã se joga ali próximo a Esther, pedindo clemência, perdão pela sua situação, pelo equívoco a toda a situação. O rei entra e vê aquela cena e já vai com: é aqui que você quer matar a minha esposa, a rainha? Tira daqui e tal. Gente, naquele momento, né, partindo do verso 7, no capítulo 7, ele
no capítulo 7 ele decreta que ele seja morto. Os conselheiros que estavam próximo dele, que ali tem esses conselheiros, ele falou: olha, tem uma estaca lá fora que ele botou para matar Mardoqueu. A gente pode usar isso, já está pronto. Vamos usar essa estaca. E aí ele é colocado e morto. Aí pronto. Dos 100 problemas, um foi resolvido. Vamos agora por 99. O decreto do rei. Naquela situação, Mardoqueu entra, se aproxima mais do rei, Esté, e Esté e Mardoqueu começam a conversar com o rei, pedindo para que ele revogasse o decreto. Mas o rei falou: olha, está aqui o anel, tirou o anel de Ramá, está aqui o anel, eu não posso revogar o que eu falei, vocês têm que se virar. E aí, Mardoqueu era um cara muito sábio, gente, muito sábio, e ele começa a pensar: o que a gente faz agora? Daqui a tantos dias o decreto que foi feito pelo rei vai acontecer. Vamos colocar um decreto sobre esse, dizendo que os povo de Deus, israelitas, eles se protejam. Aqueles que se levantarem contra eles podem lutar e se proteger. Naquele momento, Mardoqueu começa a se colocar ou entrar na posição de Ramá. O rei chama ele para ficar na posição de Ramá. Lembra, o rei acabou de honrar ele naquele momento em cima do cavalo. E aí Ramá sai, fica essa vaga, já está Esté no reinado como rainha, e agora entra Mardoqueu como o braço direito do rei. Vocês estão percebendo essa semelhança com os livros que eu falei, né? Daniel, José. Então Deus, ele agia dessa forma e coloca ali esses dois para planejarem a não execução dos judeus nessas províncias. E aí eles determinam: nesse dia os judeus podem lutar para se defender. Aí você coloca na cabeça: poxa, se o cara tá o braço direito lá comandando os exércitos da Pérsia, qual que é o maluco que vai se levantar contra o povo dele? Então criou essa influência. Mas entenda, por incrível que pareça, se não me engano, morreram mais de 70 mil pessoas. Só em Suzã, na primeira leva, teve o primeiro dia, foram 500 pessoas que morreram. Aí você vai ver aqui a vingança, que a gente não pode pegar, como eu falei, a gente não pode pegar Esté como exemplo de muita coisa. Mas Esté, o rei fala para Esté: me peça, o que você quer mais? Esté, vamos lá pegar no capítulo 8. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Amã morto. 8. Decreto em favor dos judeus. Escritas nas cartas. Capítulo 9. Os judeus matam os seus inimigos. Dentro dessa situação, nas províncias, houve mais mortes, né, consequentemente. E aí a rainha Esté faz um outro pedido. Está aqui. No verso 4, capítulo 9, versículo 4. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que... Está falando de Mordecai, né? E todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo, e o poder de Mordecai ia aumentando a cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com que os seus inimigos, o que queriam, mataram todos os seus, mataram todos com as suas espadas, não deixaram ninguém escapar. 6. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens, e mataram também os 10 filhos de Amã, filho
de Medata, inimigos judeus. Aí fala aqui o nome dos filhos deles, né? No verso 11, naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas. Então disse a Ester, vai lá, 12, aqui em Suzã, os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Amã. E nas províncias, quantos eles mataram? Quantos eles terão matado? Pergunta, né? O que é que você quer agora? É só pedir, minha rainha. Se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Aí vem Ester, né? Com o desejo de vingança. Se não for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã mesmo, o mesmo que tinham ordem para fazer hoje, e peço também que os corpos, ou seja, dobrar o dia, né? Matar mais pessoas, e peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização pública em Suzã. Gente, e no segundo dia morreram mais homens. Enfim, a gente percebe aqui o desejo de vingança. O livro de Ester não é, como eu falei, né? Não é um livro de moralidade, de exemplo. Mas a gente vê também que o ambiente de exílio também traz um comportamento, né? Um desejo desse de Ester, de se vingar, de aprofundar. Pô, já tinha ganho, já tinha dado certo, mas pegar os 10 filhos, expor isso, aquilo tudo. Então a gente vê que ali o ambiente também influenciava Mardoqueu e Ester. Aí eu pergunto a nós, né? Isso tem influenciado o nosso ambiente que a gente vive hoje, né? A política nesse ano tem influenciado a nossa vida? O ambiente do seu trabalho, o ambiente familiar tem influenciado você? Eu pergunto a você, nesse contexto, né? Você tem identificado a sua missão? O porquê que Deus chamou você nessa sua idade, na sua vida, diante desse contexto pessoal? Eu quero que você faça essa autoanálise. Por que você está aqui hoje? Por que você está assistindo isso? O que Deus quer da sua vida? Você tem influenciado ou tem se deixado influenciar? Feche teus olhos no lugar que você está agora. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Como eu falei, esse livro não é um livro padrão, né, moral. Ele é uma história de livramento. Mas no final você vê uma vingança, um desejo de se vingar. Interessante, como eu falei também, que Deus ele não aparece nesse livro, né, a palavra Deus, mas você vê o Senhor agindo de forma diferente, desde tirar uma rainha do poder e colocar Ester. Enquanto Ester e Mardoqueu estavam ali na sua vida normal, Deus já estava agindo na vida deles, nos bastidores. Eu confirmo isso para você. Deus tem agido sobre a sua vida sem você estar vendo isso agora. Deus tem movido sobre a tua história no meio dessa batalha que você tem vivido, sem você perceber. Lembra do pai que você tem? Nesse momento, Deus aqui, ele não era visto, mas Jesus nos trouxe a revelação do Pai. Hoje você tem um Deus Pai com você, e diferentemente de Ester ou Mardoqueu, eles não entendiam isso. Eles viviam uma vida sem compreender a verdadeira face do Pai que Jesus trouxe para te revelar. O chamado do cristão, querido, não é entendimento, é seguir. Tem coisas que o Senhor vai fazer sobre a sua vida que você não vai entender. Tem coisas que Deus está te chamando a fazer que você não vai entender. Mas a nossa missão como cristão é confiar. Nos resta fidelidade ao Senhor.
Deus nos pede essa fidelidade. Confia no que eu possa fazer sobre a sua vida. Confia no que eu possa fazer sobre a tua história. Deus nos trouxe essa palavra nessa noite, nos trouxe esse exemplo de uma reviravolta, quando o começo de um banquete, de um rei, de tantos dias, termina com um banquete, uma festa do povo de Deus. Essa ambiguidade, o povo de Deus festejando porque venceu ali aqueles que queriam matá-los, aqueles que queriam destruí-los. Mas nós entendemos o que Cristo quer sobre nossa vida. Ele precisa do nosso comportamento, Ele precisa da nossa atenção a Ele. O desejo de Deus é que nós tenhamos um comportamento, uma responsabilidade na conformidade dEle. O desejo do Senhor é que Ele possa alcançar o teu coração e trazer um objetivo vivo. Olha, apesar das tuas batalhas hoje, apesar dos teus duelos que você tem travado, você contra você mesmo, o Senhor fala: olha para mim, eu sou o teu Pai e tudo posso fazer sobre sua vida. O desejo do Senhor é que você não fique amarrado apenas às tuas batalhas, aos teus duelos, às preocupações. Para com isso. Olha por cima de toda essa tempestade. Olha por cima de todas essas batalhas que você tem vivido. Não fique enfurnado, não fique preso, não fique amedrontado, não fique ansioso pelo que o diabo te joga, te contamina todo dia. Deixa Deus falar o teu coração nesse momento. Deixa Deus agir sobre a tua vida. Deixa Deus se aprofundar nesses tempos. Deixa Deus se manifestar. Deus está agindo, querido. Deus está fazendo. Deus está movendo. Deus está se apresentando a ti. Teus olhos, em nome de Jesus. Fez eu me apaixonar. Todos outros amores, queimou todos outros amores, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Todos outros amores, queimou todos outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar, queimou
outros amores, nos tornamos Aleluia. responsáveis. Chama não vai apagar. Diga, nos tornamos responsáveis. A chama, eu queria que você agora ficasse de pé e começasse a declarar isso. Nos tornamos responsáveis e nos tornamos, levante sua mão e diga, responsáveis. A chama não vai. Diga mais uma vez, nos tornamos e nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Queria que você agora chamasse alguém para orar. Faça o círculo de oração. Vamos juntos orar e nos tornar responsáveis por essa geração, pela sua casa, sua família, aquilo que o Senhor te confiou. Oh, nos tornamos responsáveis, nos tornamos, eu sei, responsáveis. A chama não vai apagar. Declara sobre a sua vida, declara sobre sua história. Você entende que o Senhor abriu uma oportunidade sobre a vida da Esther. Quantas oportunidades Deus tem levado à nossa vida, querido, para que nós cumpríssemos o nosso chamado. Às vezes a gente tem olhado tanto no espelho, Senhor, como eu posso melhorar a minha vida. Oh Deus, como eu posso melhorar a vida da minha família. Oh Senhor, como eu posso melhorar isso. Oh Pai, como eu posso, às vezes olhando só para si. E o Senhor fala para mim e para você, eu cuido da sua vida, eu cuido da sua história, mas apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho tantas ovelhas, querido, tantas ovelhas, e a seara é tão grande, mas os trabalhadores estão preocupados com isso. Os trabalhadores estão olhando para aquilo. Os trabalhadores não querem fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, querido, que esse seja um chamado ardente ao nosso coração, como Esther falou nesse exemplo aqui que ela dá. Deus, se eu tiver que perecer, que eu pereça. Oh Deus, se eu tiver que morrer, que eu morra. Mas eu cumprirei, Senhor Deus, aquilo que o Senhor chamou para que eu faça. É alcançar vidas através do Teu Evangelho, Senhor. A minha missão é falar de Ti, falar do Teu amor. Assim eu farei, Deus. Se é orar, interceder por vidas, assim eu farei, Senhor. Se eu tenho que jejuar, Deus, e manifestar o Teu Espírito, assim eu farei, Deus. Esse é o desejo do meu coração. Deixa Deus tocar sobre o seu coração isso. Deixa Deus mover isso dentro de você, porque não adianta eu fazer apenas porque eu estou querendo. Deixa Deus trazer prazer ao seu coração. Decida que o Senhor vai e cumpre. Decida que o Senhor vai e cumpre, independente do que aconteça com Esther. Eu farei a vontade de Deus. Eu farei a vontade de Deus. Às vezes a gente está tão preocupado, querido. Às vezes a gente está com a cabeça tão enclausurada. Senhor, o que é isso? O que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Querido, tenha paz. Tenha paz. Em nome de Jesus. Quantas e quantas pessoas hoje estão extremamente preocupadas com isso, com aquilo, com aquilo e outro, e você tem uma chave, você tem o melhor que essa terra tem, querido, que é a palavra de Deus, algo celestial, algo que os homens não entendem, a vontade de Deus sobre sua vida. Viva isso.
deixe que isso transborde sobre as pessoas, aqueles que se encostarem ao seu lado. Dê a paz do Senhor, dê que a vontade de Deus seja sobre a vida dela. Confessa ali a vontade do Senhor sobre a história dela. Fala da palavra de Deus, do teu devocional. Manifeste, seja um agente do Senhor, onde quer que você coloque a planta dos teus pés. Deixa Deus agir, deixa Deus mover, deixa Deus carregar a palavra dele sobre você. Seja instrumento de Deus em nome de Jesus. Deus, traz esse anseio ao nosso coração, Pai. Tira o medo, tira o entendimento de frustração, tudo aquilo que o inimigo tem tentado barrar, Senhor, quebra isso em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos compreender que quando estamos cuidando dos teus, Senhor, Tu tem coberto, trazido calma, trazido paz àqueles que são nossos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que cada célula que está sendo determinada aqui, Senhor, que seja ligada no céu, que essas células, Senhor Deus, possa manifestar o Teu Espírito Santo, Pai. Nós não queremos apenas ver, Senhor, o Teu agir, nós queremos ser o participante dessas ações, Pai. Nós queremos ser os agentes desse Teu manifestar neste período, Senhor. Não esperaremos até dezembro, não esperaremos até junho, Senhor. O hoje e o agora declaramos, ó Pai, a Tua vontade, ó Deus. Lugares estão sendo preparados, querido, em nome de Jesus. Ambientes estão sendo montados para que você seja um agente de milagres, em nome de Jesus. Pessoas estão sedentas, pessoas estão ansiando por isso, pessoas estão buscando. Eu me sinto mal, eu não estou bem, querido. Tem muita gente que está muito, mas muito pior. E nós estamos sendo egoístas porque estamos abraçando aquele que nos cura e guardando só para nós. Seja esse agente de milagres na vida de outras pessoas. Deixa Deus agir, querido. Deixa Deus agir. Apenas seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Não permita que essa chama apague. Nos tornamos responsáveis. A chama, nos tornamos responsáveis e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai, ela não pode apagar jamais. Nos tornamos responsáveis. A chama vai apagar. Querido, uma coisa que mais me impressiona no livro de Esther é quando seu tio Mordecai, seu tio pai, que foi ele que criou Esther, lembra Esther do porquê que ela era rainha. Ele diz: Deus te colocou aí por um propósito. Se você não fizer o propósito, tenha certeza que Deus vai salvar o seu povo. Agora a tua casa perecerá. Ele estava falando dele. A quem era a casa de Esther? Era ele, era a família. Querido, Deus te chamou com uma responsabilidade de se colocar na fenda do arrependimento. Você sabe o que é fenda do arrependimento? Tem gente da sua casa que não vai orar. Tem gente da sua casa que não vai jejuar. Mas Deus chamou você, Esther, para orar, jejuar e se arrepender. Alguém está entendendo isso? Deus chamou você e você não pode cansar. Você não pode ser ansioso, ansiosa. Você não pode desistir. Você tem que pegar e se colocar na fenda do arrependimento.
e dizer assim: Senhor, eu oro pela minha casa. Você pode agora orar pela sua casa aí mesmo. Aproveita que você está com os irmãos, ore pela sua família agora. Diga: Pai, eu sei que eu não estou com meus irmãos físicos aqui, com a minha mãe, com meu pai. Talvez você não esteja aí pegando na mão de um filho seu, de um irmão seu, de uma irmã sua, mas essa é família de Deus. Deus colocou perto de você. E eu queria que você apertasse a mão dele só um pouquinho e dissesse assim: você não vai desistir, porque Deus está contando com você. E Deus vai te dar armas, e Deus vai te dar oportunidades, como deu a Mordecai, como deu a Esther, para você escrever uma história nova na sua família. E é você, diga, é você, balançando a mão dela, diga: é você que vai destruir todos os seus inimigos, todos eles, inimigos das suas famílias. Lá eram homens, lá eram pessoas, mas no mundo espiritual nós entendemos que é potestades, que são demônios, é a droga, é a prostituição, são amigos que são enviados do inferno para tirar o seu marido da igreja. E você não pode desistir, Esther. Você não pode desistir, Mordecai. Você tem que dizer: Deus pode contar comigo. Aleluia. Deus pode contar comigo. O livro de Esther, em nenhum momento se fala o nome Deus, mas Esther se comporta como judeu. Ela se comporta como uma mulher de fé. Muitas vezes você não precisa nem abrir a boca para falar de Deus, mas você se comporta como um verdadeiro cristão. E vai começar primeiro na sua casa. Se comporte como cristão. Amanhã começa aproveitando, dando bom dia. E se você não dá bom dia nem para de dentro de casa, vai dar bom dia para os da rua. Ah, mas eu sempre fui assim. Pois começa a mudar. Ah, porque lá em casa a gente não tem esse costume. No céu tem esse costume. No céu, o costume do céu é ser bem educado, é dar bom dia, boa noite, até mais. Deus te abençoe. É tanto que o nosso cumprimento é a paz do Senhor. A gente chega no... É mais do que um bom dia, a paz do Senhor é isso. E quando vai-se embora, paz de novo. Fala comigo: o Senhor, mais uma vez, está contando com você, como Esther, como Mordecai. Tenha responsabilidade, porque Ele vai te cobrar. Você tem medo de dizer isso, de ouvir isso? Pois escute: Deus vai te cobrar sim. Porque a quem muito Ele investiu, muito será cobrado. E Ele tem investido muito em você. E coisas maravilhosas você vai viver com a sua casa. Diga amém. Diga: eu recebo. Abraça seu irmão agora. Abraça sua irmã agora. Diga a ela: Deus está contando com você. Não suma. Não vá embora. Não feche a porta. Não feche o seu entendimento. É uma honra ser servido pelo próprio céu, para que depois servir a todos os irmãos, a todos os familiares. O fogo não me queima, a asa não vai me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou bem guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Temer porque, declara, vai, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em
você orasse agora pelas suas finanças. Vamos tirar o nosso dízimo, a nossa oferta. Querido, comece a declarar que a sua vida não vai ser uma vida de perturbação. O que o senhor está falando, pastor? As nossas necessidades é aquilo que mais nos perturba. Para você ter uma ideia, o maior índice, Marisa, de separação, você sabe por que é? Por causa de dinheiro. Porque quando o casal começa, a ter a responsabilidade da casa, que às vezes, não estou dizendo que seja todos, mas às vezes dentro de casa tá a conta de energia paga, tá a conta da luz paga, tá a água, tem comida, mas quando vocês dois começam a pagar, se não tiver um equilíbrio, vocês acabam, lá na casa do meu pai eu não passava por isso. Não passava você, mas a sua mãe passava. Lá em casa eu nem me preocupava com a conta de água, mas o seu pai se preocupava. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se acontece isso no casamento, acontece em todas as áreas. E eu quero que você comece a orar agora e dizer assim: Senhor, o meu dinheiro não vai ser perturbação para mim. Diga: Senhor, meu trabalho não vai ser perturbação para mim. O meu trabalho vai ser uma fonte de prazer, de renda e de sustento para minha casa, em nome de Jesus. Eu vou aprender a ser contente no pouco ou no muito. Ah, mas lá em casa faltou o gás. Ó, coisa linda, faltou o gás e vocês dois estão ainda bem, não estão brigando. Usa a airfryer, meu irmão, tá lá. Eu quero te dar uma dica. Você brigou a última vez com o seu marido por causa do gás que ele esqueceu. Você vai começar a aprender receitas da airfryer e deixar de reclamar que ainda tem energia. Alguém está aqui? Seu dinheiro não é maldição, seu dinheiro é bênção. Comece a lutar juntos como um time e vocês vão dar certo. Então pega agora o teu dízimo, a tua oferta, e diz assim: Senhor, está aqui. Fala assim: é 10% meu que eu te dou, mas os 90%, Senhor, é teu. Como assim, pastor? Eu estou dando 90%, estou dando 10% para Deus, estou ficando com 90%. O senhor está dizendo que 10% é meu e 90% é de Deus? Presta atenção. Você está dando 10%. E esses 90 que você ficou, às vezes não dá para realizar seus sonhos. Alguém está aqui? Mas eu quero te desafiar a ser fiel. Isso não é teologia da prosperidade, não. É quem conhece Deus como Pai. Parece que a gente dá 10%, mas o Senhor está nos devolvendo 90%. Ele está sustentando. Tipo assim, com esses 90 que você ficou, você não consegue realizar os seus sonhos, mas de repente você realiza. Como é que explica isso? Como é que explica isso? Diga assim: porque enquanto eu me responsabilizo com os 10%, o Senhor vai se responsabilizar pelos meus 90%. A produzir 7 vezes mais em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que Deus vai fazer transbordar em nome de Jesus na sua fidelidade. Eu creio nisso. Você está dentro desse milagre que nós estamos vivendo aqui, e é sobre isso. 90% que você fica, Ele multiplica em fidelidade. Diga: Pai, aqui está a minha fidelidade, e eu sei que Tu és muito mais do que eu posso imaginar, e eu sei que os meus sonhos eu posso confiar em Ti. Diga: em nome de Jesus, amém.
e amém. Traga com alegria, venha com o coração, tendo certeza que esses 90% que você ficou vai transbordar, vai transbordar. Aleluia. O vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A fé em ti, meu Deus. Coloca as mãos na sua mente. Pai, o campo de batalha da minha mente é aquilo que eu trago como um território a ser totalmente preenchido pelo Senhor. Diga, pelo Senhor. E nada nem ninguém tem espaço aqui. Você pode declarar isso? Diga depressão, fale ansiedade, fale pornografia, fale problemas, dificuldades, medos, nenhum tipo de perturbação. Diga, nada pode roubar o lugar do Senhor na minha mente. Diga, é o Senhor que me renova, é o Senhor que me dá esperança, é o Senhor que me dá ânimo, é o Senhor que me acorda quando eu estou dormindo na fé. Diga, não tem espaço para você, depressão. Diz, fala, pode falar. Não tem espaço para você, ansiedade. Não tem espaço para você, ódio. Não tem espaço para você, amargura. Não tem espaço para você, perturbações. O Senhor é o construtor da minha vida, e eu não abro espaço para nenhum mal, em nome de Jesus. Agora coloque a mão no seu coração. Queria fazer algo diferente agora. Pai, nós oramos por esses dias. Nós somos seres humanos e nós colocamos diante de Ti o nosso coração, e nós declaramos pela fé que temos em Ti, não seremos seduzidos. Você pode dizer isso? Não seremos seduzidos como Sansão foi. Esse carnaval, seja mulheres bonitas, homens bonitos, a sedução das festas, das bebidas, do álcool, da prostituição, meu coração, não há espaço. Diga, não há espaço para a sedução do mal. Mesmo que a minha carne deseje, o meu coração está completamente blindado pelo Senhor, em nome de Jesus. Queria que você orasse pela igreja agora. Levante as mãos. Pelas pessoas que estão em casa, as que vão estar viajando, pessoas que vão estar, às vezes, até da sua própria família. Senhor, nós declaramos a falência dos planos do inferno. Todo o trabalho de sedução, de feitiçaria, de macumbaria, de tudo que foi errado para destruir nesses dias, nós declaramos, Senhor, que a cobertura está sobre a Tua igreja, que as portas do inferno não vão ceifar os nossos parentes, não vão ceifar os membros dessa igreja. Guarda as nossas casas. Esses dias de chuva, Senhor, também guarda as nossas casas. Livra-nos de raios, livra-nos de acidentes. Livra-nos do homem mau, dos ladrões. Colocamos em Ti o espírito de fé, capaz de passar por qualquer vale. Isso em nome de Jesus. Você tem alguma enfermidade, precisa ser ungido com óleo, vem à frente agora. Nós vamos orar pelos enfermos. Se você precisa, vem à frente. Pai, nós oramos por aqueles que estão com alguma enfermidade, e nós declaramos em nome de Jesus que a cura esteja fluindo desse altar,
tanto para esses que estão aqui, como para aqueles que estão em casa, que vão assistir depois, ou que estão assistindo ao vivo. Nós declaramos que o Senhor é o mesmo que cura e que pode curar você agora. Coloque a mão sobre a sua enfermidade e diga: eu recebo a cura do Senhor e serei totalmente curado para poder testemunhar isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Deixa eu dar a bênção a você. Pai, eu abençoo o teu povo, que o Senhor se incline para ti, que tenha misericórdia de ti, que o Senhor olhe para os teus planos e diga amém, que seja aquilo que não se afasta dele, que o Senhor te abençoe com o seu amor, com a graça do seu Filho e com a consolação e a presença do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Abraça seu irmão, dê a paz do Senhor para ele.